Olá, pessoal! Agora a gente vai estar falando um pouquinho sobre as estratégias de desinstitucionalização, que são o sexto componente da rede de atenção à saúde mental. Quando a gente está falando em estratégias de desinstitucionalização, a gente vai estar falando de componentes constituídos pelo Serviço de Residências Terapêuticas e pelo Programa de Volta para Casa, ok? Quando eu estou falando em nessas estratégias, eu estou falando de projetos que vão estar visando garantir às pessoas com transtorno mental em situação de internação de longa permanência um cuidado integral, por meio do quê? Por meio de estratégias substitutivas na perspectiva da garantia dos direitos à promoção da autonomia e do seu exercício de cidadania. Então vai ser aquele momento, né? São estratégias em que a gente vai estar tentando reinserir aquele paciente que ficou anos institucionalizado, a partir de 2 anos institucionalizado. Né? Regiões de saúde que ainda disponham de hospital psiquiátrico devem fazer um projeto terapêutico, igual aqui no município a gente tem, de forma articulada com um plano de expansão e qualificação para estar construindo, para estar desenvolvendo esses serviços. É importante ainda que os gestores eles realizem um censo dos moradores em hospitais psiquiátricos para a gente saber quantas pessoas têm e há quanto tempo elas estão lá, né, asiladas. Primeiro, então, falando sobre o programa de volta para casa, né, foi um programa instituído pelo presidente Lula, o ex-presidente Lula, né, de inclusão social, instituído pela Lei 10.708 de 2003, que visa contribuir e fortalecer para os processos de desinstitucionalização. Então, essa lei ela dispõe sobre a regulamentação de um auxílio, ou seja, de uma verba, né, para pacientes que tenham permanecido longas permanências em instituições psiquiátricas. Então, o que esse programa ele faz? Né? Ele provê mensalmente esse auxílio, né, com um caráter indenizatório para as pessoas que têm transtorno mental, que saíram de internações de pelo menos 2 anos ou mais ininterruptos. Tá? Esse programa, então, ele é uma política pública que vai estar reabilitando e vai estar estimulando a inclusão social, né? Prevê, então, esse auxílio. Esse auxílio é de R$ 412, e ele pode ser entregue por 1 ano, né? Sendo que pode ser renovado por mais algum curto período de tempo. Tem que ter toda uma avaliação da assistência social e ainda uma avaliação dos CAPs, né? Do pessoal que vai estar acompanhando esses pacientes ambulatorialmente. Então, a gente tem ainda, já falei em relação a esse programa, ele recebe esse auxílio, ele deve ter uma indicação para estar incluso nesse programa e ele possibilita uma ampliação da rede dos usuários, né? Assegura o bem-estar, estimula o exercício dos direitos civis, todos aqueles direitos civis que eles foram retirados, né, durante esses anos que eles ficaram asilados. Tudo bem? Então, um programa de desinstitucionalização é uma estratégia que busca intensificar os processos de desinstitucionalização dos usuários em situação de internação de longa permanência, né, por meio de um financiamento de equipes multidisciplinares focadas exclusivamente nesses territórios, né, nesses processos aí com essas pessoas. Então, são ações de responsabilidade, né, que tem o apoio de hospitais psiquiátricos, de toda a rede de atenção psicossocial, para estar tentando reinserir esse indivíduo na sociedade. Vale mencionar ainda que a equipe do programa é geralmente composta por um médico, com formação e experiência em saúde mental, ou em psiquiatria, um psicólogo, um assistente social, um terapeuta ocupacional e um enfermeiro. Daí a gente tem ainda os serviços residenciais terapêuticos, né, que a Pro falou agora há pouco, que em Maringá a gente já tem 3, né, serviços de residências terapêuticas,
que são moradias ou casas destinadas a cuidar desses pacientes mentais, né, que ficaram por muitos anos, a partir de 2 anos, em hospitais psiquiátricos. Então, pode estar acolhendo esses pacientes, e são casas em que esses indivíduos realmente vão estar morando, né, esse serviço. Então, são moradias inseridas na comunidade que vão visar a garantia às pessoas em situação de internação de longa permanência. Essa saída, ela não é imediata, né? Ela é feito um processo gradual em que o paciente vai saindo durante um dia, daí volta para o hospital durante a noite e vai tendo de forma gradual um acolhimento num ambiente residencial, né? Um grupo de pessoas que estavam há um longo período asilada retomando seus novos projetos de vida, né? Por meio de um apoio de uma equipe de profissionais, né? O acesso a esse serviço ele é regulado e vinculado ao fechamento de instituições de caráter asilar, e os CAPs são referências para esse serviço. Então, para quem precisa, para quem sabe, ou para um familiar que gostaria que, né, o seu ente fosse para esses locais, é tudo vinculado por meio do CAPS, ok? Ou junto à unidade básica de saúde, se nesse município não tiver. Dúvidas em relação a esses componentes, né? As estratégias de desinstitucionalização, pode mandar mensagem no fórum, mensagem na sala do café ou um e-mail para a Pro. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre a reabilitação psicossocial, né? Que é um componente também da estratégia, constituído por iniciativas de trabalho e geração de renda, né? Ou seja, de empreendimentos solidários e cooperativos sociais. Então, é um conjunto de ações que busca a inclusão e o exercício dos direitos da cidadania do usuário e dos familiares desse usuário da rede de atenção psicossocial, favorecendo a construção de novos campos de negociação, né? Ou seja, formas de sociabilidade, de projetos de vida. Então, eu estou falando em quê? Nessas estratégias? Iniciativas para a geração de renda e trabalho, assim como empreendimentos solidários, né? Então, vai estar operando como novas estratégias para que as pessoas consigam, né, ter uma qualificação, ter um trabalho, ter uma habitação. Além disso, vai estar possibilitando a experiência de formar, né, pessoas mais solidárias, né, e incluir essa população e esse familiar, incluir ele na população, diminuindo a extrema vulnerabilidade desse grupo, né, que é um grupo muito frágil, muito vulnerável. Então, vai ser aqui um conjunto de ações que buscam esse fortalecimento, a inclusão no exercício de direitos de cidadania de pacientes e familiares, mediante a criação do desenvolvimento de iniciativas articuladas com os recursos do território nos campos do trabalho, habitação, educação, cultura, segurança e direitos humanos. A gente pode ver, então, que a rede, né, os componentes da rede de atenção psicossocial são inúmeros. O que a gente não consegue ainda é ver a implantação fiel, né, e a adesão da população para todos esses tipos de serviço. Só para finalizar, a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias de prevenção à saúde mental, né? O que o governo tem feito para estar prevenindo que mais pessoas adoeçam? Pensem agora nesse momento de pandemia, nesse momento de aflição, muitas pessoas sem sair de casa, né? Então, o governo tem algumas estratégias que podem estar aí contribuindo ou facilitando para ter uma melhora ou para prevenir, né, que desenvolvam-se doenças mentais. O primeiro é o Centro de Valorização da Vida, que é um centro que realiza um apoio emocional e de prevenção do suicídio. Então, ele atende voluntariamente e gratuitamente, tá? Todas as pessoas que querem ou precisam estar conversando. E o melhor, sobre total sigilo, não é necessário se identificar, não é necessário passar um contato, né? E por onde, por que meio esse Centro de Valorização da Vida funciona? Tanto por contato telefônico, por e-mail, por chat, ou ainda por mensagens de VoIP, né? Mensagens gravadas,
24 horas todos os dias da semana. Que número que eu ligo? O número feito é por meio do 188, né? Tem uma parceria com o SUS, é gratuito e pode ser feito tanto de telefone fixo ou de celular. Esse aqui é a capa do Centro de Valorização à Vida, né? A gente tem aí um portal só falando sobre isso e que tem os locais em que você pode estar entrando em contato para estar conversando, para estar tentando amenizar o seu sofrimento, né? O seu sofrimento mental, principalmente relacionado à depressão. Aqui no município de Maringá, a gente ainda tem a Associação Maringaense de Saúde Mental, que tem aí uma missão de estar promovendo a reflexão acerca da luta pelos direitos, acerca de estar falando com propriedade para esses pacientes sobre a importância da sua reinserção social, a inclusão no mercado de trabalho e ainda a importância de estar estimulando a geração de trabalho e renda, né? Ou seja, aquele paciente resgatar a sua autoestima, a sua autonomia, a sua capacidade de produtividade e minimizar esse sofrimento psíquico. Então aqui a gente tem um folder que vocês vão conseguir observar melhor, já está disponível esse material no estúdio. Aqui são as ações que são realizadas pela Associação Maringaense de Saúde Mental. Aqui a gente tem umas imagens, né? A gente tem o projeto de Girassol, que é um projeto muito bonito, né? Desenvolvido aí por essa Associação Maringaense. O que a gente deve fazer para ter uma boa saúde mental, né? A gente fala o quê? Que é importante sempre estar estimulando, estar praticando hábitos saudáveis, estar adotando um estilo de vida de qualidade, né? A pessoa, quando ela tem a mente dela ativa, né? Ela tá lendo, ela tá desenvolvendo, produzindo, né? Ela tá servindo, ela tem uma melhora da sua saúde mental, né? Alguns pontos que a gente sempre elenca, jamais se isole, né? Nunca pense em se isolar, em deixar de comunicar, por mais que a gente esteja em quarentena, né? Converse com os amigos, converse com os seus familiares, sempre vá no médico, principalmente se tiver histórico na família, se teve algum tipo de trauma, faça o tratamento terapêutico adequado. O que a gente vê é que as pessoas querem muito continuar naquele modelo que está voltado à assistência à medicação, enquanto a gente tem várias formas de tratamento, né? A gente tem a psicoterapia, a psicanálise, a gente tem vários tratamentos com a psicologia que são muito efetivos, tá? Mantenha sempre o físico e o intelectual ativo. Importância de praticar atividades físicas, está liberando endorfinas, né? Ter uma alimentação saudável para não ter aí complicações decorrentes, né, de um isolamento, decorrentes aí de um transtorno mental. É muito difícil, vocês vão ver quando a gente entrar nas doenças específicas. Algumas doenças são difíceis de diagnóstico, as pessoas acreditam que não tenham esses problemas, então é muito importante criar hábitos, sim, saudáveis de atividade física, de uma alimentação saudável e de ter, sim, uns laços familiarizados, né? Ter amizades bem estabelecidas. Aqui a gente tem um folder, né? Que faz com que a gente lembre que a gente não é um super-herói, que a gente tem que sim reconhecer os nossos limites, tem que viver a vida de uma forma intensa, mas tem que estar sempre buscando melhorar a nossa qualidade de vida, o nosso corpo e a nossa mente agradecem, né? Reforçando os laços de amizade, vivendo intensamente, praticando atividades físicas, enfim, tudo aquilo que a Pro acabou de abordar um pouquinho, pensando em melhorar a saúde mental. A gente tem o Dia Mundial da Saúde Mental, que é o dia 10 de outubro, que ele é comemorado em todo o mundo como Dia Internacional de Saúde Mental, né, para estar estimulando e divulgando um pouco, porque a gente ainda tem muito tabu e muito preconceito com esses pacientes. Finalizando o fluxograma que vocês podem ler com calma, está disponível no estúdio, né, em relação ao atendimento psiquiátrico nas redes de atenção psicossocial. Se ficaram com dúvida, pode mandar mensagem no fórum, na sala de café ou um e-mail para a Pro. Aqui foram algumas das referências que a Pro utilizou para estar montando essa aula de rede de atenção psicossocial. Um beijo!